O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa que eu conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil. Olá, meu nome é Kiara Terra, eu sou contadora de histórias, escritora e tô aqui pra convidar todo mundo pra brincar comigo. Então chama sua mãe, seu pai, sua avó, seu avô, até o cachorro. Se ele estiver por aí, ele é muito bem-vindo. Agora, se tem alguém que você tá com saudades e a pessoa tá longe, a gente brinca e depois você conta tudinho pra pessoa. Quem sabe ela não ouve o programa do lado de lá, da casa dela. Hoje a gente começa com uma história muito intrigante de um homem que passou 7 anos sem tomar banho. Você acredita numa coisa dessas? Depois, quem vem conversar com a gente é a Janaína, uma bibliotecária de mão cheia, que conhece os segredos dos livros e vem nos contar como é que era a escola dela quando ela era pequena e depois que ela cresceu. Quais serão suas melhores lembranças? Depois a gente ouve a história de uma menina chamada Volta Aqui, que deixava tudo pela metade e sempre ouvia Volta Aqui! E para terminar, a gente ouve a biografia. Sim, a história da vida de Benguela. Você conhece? Eu já ia esquecendo de contar uma coisa muito importante. A gente termina esse programa com as deliciosas charadas. Será que você é capaz de adivinhar alguma delas? Vamos ouvir. Churu, chuchu, se a gente não pode sair, as palavras podem. Churu, chuchu, se a gente não pode sair, as histórias podem. Se a gente não pode sair, as histórias podem. A história do homem que ficou 7 anos sem tomar banho. Você acredita que isso foi possível? Dizem que esse homem começa essa história com uma coisa muito triste. É que ele se casou, teve filhos, vivia muito feliz numa casa muito gostosa com as pessoas que ele amava demais. Até que um dia toda a família sofreu um acidente e morreu. Esse homem ficou muito sozinho, muito triste. Não saía de casa, não comia, não sonhava mais. E um dia em que ele estava muito triste, ele ouviu uma voz. Eu vim lhe visitar, eu tenho uma proposta para você. Essa tristeza vai logo acabar. Ele olhou para um lado, olhou para o outro e disse, quem é que está falando comigo? E a voz disse, sou eu. O desânimo, o desgosto e a tristeza. Se você aceitar a minha condição, sua vida pode ficar uma beleza, mas não vai ser fácil. Ele disse, minha vida está tão triste, já nem tenho mais motivo para sorrir. Aceito a sua condição? Me diga qual é. E a voz lhe disse, você tem que ficar 7 anos sem tomar banho. Tem que lutar com uma besta fera. E quando vencer, tirar a sua pele, se vestir com ela. E vai andar vestido de fera, sem banho nem nada por 7 anos. Mas, em troca, eu lhe dou todo o dinheiro do mundo. E se você conseguir passar 7 anos sem ver uma gotícula de água, ao final você pode tomar banho à vontade, o dinheiro é todo seu. Ele disse, eu quero. Vamos ver se a minha vida se transforma, quem sabe? E passou a viver sem tomar banho. Bom, primeiro ele brigou com a fera, se vestiu com aquela pele bem nojenta, toda suja de sangue e partiu por aí. Mas que história esquisita, não é? Espera até ver a reviravolta. No primeiro ano ele estava fedidinho, não estava muito, mas dava para aguentar. No segundo ano, ele estava ficando muito fedido. O cabelo dele tinha colado na cabeça. A boca dele era um bafo de onça daquela, seca. E o chulé, então, ninguém conseguia aguentar. No terceiro ano, ele já estava tão solitário que o dinheiro não ajudava mais. Ele comprou perfume francês para tentar resolver, mas ele não podia tomar nenhum banhinho, ele não podia passar nenhum lencinho umedecido pelo corpo, nem chuva ele podia tomar. Então ele andava por aí e aí sim ninguém mais conversava com ele. A família achou que ele fosse doido. Os amigos também se afastaram. E ele passou a viver o 4º ano, o 5º ano, o 6º ano, sozinho de tudo.
tentando encontrar um lugar que ele pudesse ficar. Porque aquele dinheiro não valia de nada. Quando ele ia no supermercado, diziam pra ele assim: mas você saia daqui, seu fedorento, vai espantar os clientes. Quando ele ia para um hotel, então, não, ele não podia chegar nem no quarteirão, que o pessoal já espantava. Falava: vai embora daqui, quem é esse homem andando com essa pele, que coisa horrível, eu vou chamar a polícia. E ele vivia mesmo sozinho. Um dia, cansado de ficar para lá e para cá, ele teve uma ideia. Foi até um hotel de um velho conhecido e pediu para passar uma noite lá. Ele teve que pedir isso, mas assim, a muitos metros de distância. E o conhecido só aceitou ouvir o que ele tinha para dizer porque tampou o nariz, porque o fedor dele já invadiu o quarteirão, o bairro inteiro, a cidade toda, quase que o país inteirinho. E ele então disse: meu amigo, olha aqui esse saco de dinheiro. Eu pago esse saco de dinheiro inteiro para você, que é o correspondente a um mês. Eu só quero passar uma noite. O homem disse: nossa, para você passar essa noite eu vou botar você no quarto lá longe, para ninguém sentir seu cheiro. E vai rapidinho, não conta para ninguém. E ele correu para aquele quarto distante, se fechou ali. Deitou na cama e descansou um pouco. Só que não foi muito tempo não, porque de repente ele começou a ouvir um choro. E era um choro forte, um choro do homem, e vinha do quarto do lado. Ele resolveu ver do que se tratava. Abriu a porta e o homem, enquanto estava chorando, começou a chorar mais ainda. Ai, que isso? Sai daqui, assombração! Que fedor é esse, meu? Parece feijão estragado. Ele disse: seu moço, eu ouvi o choro do senhor, vim ver como é que eu posso lhe ajudar. Não pode ajudar não, seu fedido. O negócio é o seguinte: eu perdi minha casa onde moro com as minhas filhas. Eu não tenho dinheiro para pagar minhas dívidas. E agora como eu vou fazer? O homem disse: se seu problema é dinheiro, eu tenho a solução. Começou a tirar do seu saco mágico todo o dinheiro que o homem precisava. O homem ficou tão feliz que parou até de chorar. E disse: fedido, você tem mesmo um bom coração. Eu não sei de onde vem tanto dinheiro, mas se você me oferece, eu vou aceitar porque estou precisando. E eu lhe dou a mão de uma das 3 filhas minhas em casamento. Ai, que ideia! Você entregar outra pessoa em casamento nunca dá certo. Pois o homem foi conhecer as filhas daquele sujeito que ele tinha ajudado, só que ele não tinha tomado banho ainda. A primeira filha mais velha, quando viu aquele fedidão, falou: credo, papai, como você pôde oferecer a nossa mão em casamento para esse fedido? Que horror! Não vou nem conversar, não me caso. A segunda filha olhou para ele e disse: ai, pai, que coisa triste, eu também não quero saber disso não. E a terceira filha olhou para ele e disse: pai, o homem fede demais. Vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com ele à distância, tudo bem? O pai disse: minha filha, tudo, conversa, vê o que dá. E ela começou a conversar com ele. Ele contou da família, contou do que tinha acontecido. Ela também contou como era ser filha daquele homem, contou que estava muito feliz, muito satisfeita pela casa, que agora era deles de novo. E conversa vai, conversa vem, ela começou a achar ele charmoso. Depois começou a achar inteligente. Depois começou a achar ele divertido, começou a rir com ele. Aí pronto, marcaram o casamento. As irmãs riam dela, falavam: vai casar com fedidão, vai casar com fedorento, vai casar com fedidão, eca, e vai casar com fedorento e vai casar com fedidão. E ela fingia que não ouvia aquela zombaria danada, até onde que chegou o dia do casamento. E veja, um dia do casamento era um dia depois dos 7 anos completinhos, pois no 7º ano, sem faltar nem sobrar um dia, apareceu aquela voz e disse: agora você já está livre. Pegue seu saco mágico de dinheiro e seja feliz para sempre. E ele disse: muito obrigada, dona voz. Esse caminho sem banho me fez pensar muita coisa, me fez refletir sobre as coisas invisíveis. Os cheiros, os sentimentos, os ventos, os perfumes e o que a gente não pode ver, mas existe. Ele só não deu um abraço na voz porque a gente não consegue abraçar uma voz. E também porque ele estava tão fedido que acho que nem a voz queria abraçar ele. Depois que a voz foi embora, ele tomou um banho cheiroso, muito gostoso, cortou o cabelo, escovou bem os dentes, limpou embaixo das unhas,
perfumou o sovaco, e foi encontrar sua noiva. Quando as irmãs viram aquele homem todo bonito, cheiroso e pomposo chegando, elas não entenderam foi nada. Só quem entendeu foi a filha mais nova, porque ela tinha gostado tanto do sujeito que ela pensou que um dia ele ia tomar banho por si só. E foi o que aconteceu. Dizem que eles se casaram e que foram felizes para sempre. Mas isso eu já não sei, porque isso eu acho que já é outra história. Para mim, a escola é importante porque ela abre janelas para a gente enxergar o mundo inteiro. Ela é a nossa segunda casa, sem dúvida nenhuma. É na escola que muitas crianças têm a única possibilidade de desfrutar de uma refeição diariamente, por exemplo. É na escola que ela vai estar protegida das violências cotidianas, violência psicológica, violência verbal, agressões físicas que muitas vezes partem de dentro de suas próprias casas, infelizmente. Quando a criança frequenta o ambiente escolar, ela sabe que ali ela vai encontrar o seu porto seguro, porque ela vai poder se expressar como criança, ser ouvida como criança e ser respeitada com o amor e afetividade que toda criança merece receber. É na escola que se aprende a ler e escrever, e quando somos alfabetizados, aprendemos a tomar diretrizes de vida, podendo escolher quem seremos e o que desejamos para o futuro. E as escolas com bibliotecas escolares, então, são mais maravilhosas ainda, porque oferecem diversos livros que também nos auxiliam a chegar cada vez mais longe através do fabuloso mundo da literatura. E quando se fala em escola, não se pode esquecer dos professores, os nossos super-heróis, que nos ensinam a criar asas. Eu tenho certeza que todo mundo teve um professor muito especial na vida, que deixou ótimas lembranças de aprendizado, que carregamos até hoje em nossos corações. Eu também tenho certeza que a escola é um dos melhores lugares para a gente frequentar. Volta aqui. Volta aqui. Era uma menina muito bagunceira, que tudo que ela fazia, ela saía correndo, ela não queria saber de depois. Ela não cuidava do quarto, ela não cuidava da comida, ela não cuidava de ninguém. E ela vivia ouvindo, volta aqui, porque era preciso voltar onde ela não queria para fazer o que ela não tinha feito. Volta aqui cresceu rápido, forte, grande, e volta aqui se tornou só volta. Porque volta sempre esperava que as coisas que ela tivesse feito tivessem tão boas, que ela pudesse andar só pra frente. Um dia aconteceu uma coisa na vida da volta, que já era grande, que já não era mais aquela volta aqui, assim pequenininha. Um dia a volta aqui precisou ficar no mesmo lugar. E ela ficou no mesmo lugar, dando volta em volta de si. Ela olhava para um lado, olhava para o outro, e a única coisa que consolava seu coração é que a terra também dava voltas. O sol começava de um lado da terra, circulava o céu e caía do outro. A noite ia e voltava, e ela começou a pensar que se ela estava parada, era porque uma hora tudo ia começar a andar de novo. E talvez ela não pudesse esquecer as coisas que ela tinha deixado para trás, nem aquilo que ela tinha aprendido quando ficou parada. É porque quando ela ficou parada, ela aprendeu a ter mais calma, a ter mais paciência. Ela aprendeu a brincar por longas horas sozinha. Ela aprendeu a conversar em pensamento com quem estava longe. Ela aprendeu a cuidar de tudo. Teve que cuidar do tempo, teve que cuidar dos brinquedos, teve que cuidar da casa, teve que cuidar dos pensamentos, teve que cuidar do que morava no seu coração e teve que cuidar de uma chama, de um pedaço de fogo que não é assim um fogo verdadeiro que queima, mas é um fogo que mora dentro da gente, assim entre o coração e a garganta. Um fogo que faz a gente acordar vivo, inteiro, corajoso, saudável,
mesmo que as coisas não estejam boas, esse fogo faz a gente não desistir. Porque esse fogo é a nossa capacidade de enxergar o que ainda não foi. O que você enxerga que ainda não foi? Volta enxergava. Volta enxergava uma casa maior, Volta enxergava viagens, Volta enxergava escolas novas, Volta enxergava uma professora que tinha chegado de longe, Volta enxergava as línguas que ela falaria depois, Volta enxergava os sorvetes na porta da escola, Volta enxergava inclusive os filhos que nem nasceram ainda. Volta tinha um fogo desse tão bonito e tão forte no coração, que era só Volta olhar para as coisas, que as coisas cresciam, ficavam fortes, desde que ela não esquecesse de uma coisa, que era importante cuidar, que mesmo quando tudo estivesse parado, como uma semente que espera para nascer, que está lá dentro da terra, era muito importante que o coração estivesse pulsando e que a gente não perdesse a alegria. O mundo voltou a se mexer e Volta continuou sua jornada, vida dentro, vida fora. Porque o mundo dá muita volta, mas eu acho que isso já é outra história. Oi, meu nome é Bruna Thalita e eu estou muito contente de estar aqui conversando com você. Vou contar uma história da vida real que aconteceu de verdade. É a história de uma rainha negra chamada Teresa de Benguela. Você já ouviu falar dela? Eu só ouvi esta história quando já era adulta. Mas sabe, tem história que é importante a gente saber antes mesmo de crescer. A Teresa de Benguela é diferente de todas as rainhas que conhecemos dos contos de fadas, porque ela não vivia em um super castelo e teve que lutar para conquistar sua liberdade. Não sabemos se ela nasceu em algum país do continente africano ou se nasceu no Brasil. Mas em 1740, há 280 anos atrás, ela foi escravizada e forçada a trabalhar numa fazenda do Mato Grosso. Teresa não achava aquilo certo e então fugiu para o Quilombo do Piolho, que também era conhecido como Quilombo do Caritetê. O quilombo é como uma comunidade onde negros e negras que fugiam em busca da liberdade se juntavam e se cuidavam. Teresa de Benguela foi a líder do Quilombo do Caritetê por 20 anos. Ela navegava em barcos pelos rios do Pantanal e todos a chamavam de rainha. Ela foi uma rainha muito sábia e corajosa que comandou toda a estrutura econômica e administrativa daquele lugar. Mesmo estando no comando, as decisões eram tomadas coletivamente e todos e todas trabalhavam juntos. Plantavam feijão, banana, mandioca, milho e tanto os homens quanto as mulheres sabiam confeccionar as suas próprias roupas, pois dominavam a arte de tecer. Outra coisa incrível que sabiam fazer era dominar a arte da forja, que é transformar o ferro no que você quiser. Então, o ferreiro batia com muita força o martelo no ferro e assim conseguia transformar algumas armas em panelas. Isso mesmo! Imagina só, transformar armas em panelas! E eram nessas panelas que as mulheres cozinhavam e, além de alimentar o corpo, nutriam e alimentavam os sonhos. Sonho de um mundo livre e justo para todos os seres humanos, independente da cor de pele. Mas, infelizmente, alguns homens brancos não pensavam assim. Eram conhecidos como os bandeirantes e eles atacaram o Quilombo do Caritetê. Muitos negros indígenas foram capturados e escravizados outra vez. Não se sabe ao certo o que aconteceu com a rainha Teresa, mas para que sua história não seja esquecida, existe o dia 25 de julho, que é uma data para lembrar da luta da rainha Teresa de Benguela e de toda a mulher negra. Si, u, xi,
brincar. Oba! Chegou a hora que eu mais gosto, a hora das charadas. Quando eu era pequena eu tinha minha própria coleção de charadas. Eu contava sempre as mesmas, mas tinha muita gente que não adivinhava. Agora que eu cresci, aqui no Deixa que eu conto, eu descobri muita charada legal. Então vou contar umas, vamos ver se você acerta. Sem sair do seu cantinho é capaz de viajar ao redor do mundo. O que é? O selo, aquele papelzinho pequeno que a gente cola na carta. É feito de água, mas se for colocado dentro da água, morrerá. Uau, o que será isso? É feito de água, mas se for colocado dentro da água, morrerá? Já sei, é o gelo. Agora vamos para essa é fácil de adivinhar. Eu acho que você consegue. É alta quando é jovem, é baixinha quando fica velha. Além disso, é rápida quando é magra e é lenta quando é gordinha. A resposta? A vela. O que é? Pode ser atirado do alto de um prédio e ficar super bem, mas se for colocado na água, morre pouco tempo depois. Qual a resposta? O papel! Sim, porque quando a gente joga o papel do alto, ele voa como um avião. E quando a gente coloca na água, ele dissolve e se esfarela todinho. Ixi, esse aqui é difícil. Vamos lá. O que é que fica cada vez mais molhada quanto mais a gente se seca? Descobriu? É uma coisa que você usa todo dia. A toalha de banho. O que é? Anda sobre 4 patas pela manhã, 2 à tarde, 3 à noite. É o ser humano, porque ele engatinha quando ele é bebê. E ele anda com 2 pernas durante a vida toda. E quando ele é velhinho, com a bengala, ele anda em 3 apoios. O que é? É mais leve que uma pluma, mas nem o homem mais forte do mundo consegue segurá-la por mais de 1 minuto. A resposta? A respiração. Depois dessa vale até um suspiro. O que é? Ocorre 1 a cada minuto. 2 vezes a cada momento, mas jamais a cada 500 anos. A resposta? A letra M. Minuto tem uma só, momento tem 2 M's e 500 anos não tem nenhum. 2 pais e 2 filhos saíram para pescar. No final do dia, eles haviam pescado 3 peixes. E um dos pais disse: já tá bom, a gente já tem peixe para todo mundo. Como isso é possível? Qual é a resposta? Eu vou dizer agora. Era um pai, um filho e um filho do filho, portanto, neto do primeiro pai. Isso dá 2 pais e 2 filhos, o que é igual a 3 pessoas. Eita, que confusão! O que é? Sobe, 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 jamais desce. Adivinhou? A sua idade. Se você olhar para o meu rosto, não encontrará 13 em nenhum lugar. Quem eu sou? Eu sou o relógio. O que é? Está sempre a caminho, mas nunca chega. Esse é bom. Sabe quem é esse? É o amanhã. O que é? Tem cidades, mas não tem casas. Tem montanhas, mas não tem árvores. Tem água, mas não tem peixe. Esse é difícil, sabe quem é? Eu vou contar, é o mapa. O que é? Pertence a você, mas as outras pessoas usam mais do que você. Sabe qual é a resposta? É o seu nome. O que é? Não é vivo, mas cresce. Não tem pulmões, mas precisa de ar. Não tem boca, mas a água pode matá-lo. Nossa, o que será isso? Peraí que eu vou dar a dica de novo. O que é? Não é vivo, mas cresce. Não tem pulmões, mas precisa de ar. Não tem boca, mas a água pode matá-lo. O que a água mata? Essa é fácil. É o fogo, gente. O que é? É mais útil quando é quebrado?
A resposta é boa, é o ovo! Porque quando é quebrado, a gente pode fazer frito, mexido e de todos os jeitos, até mesmo num delicioso bolo. O que é? É preto quando você compra, vermelho quando você usa e cinza quando você joga fora. Já sabe? É o carvão! Eu sou a Kiara Terra e o Deixa que eu conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. Você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/Unicef Brasil, e no Spotify, onde é só procurar Deixa que eu conto. Você também pode seguir a gente no Instagram pelo @Unicef Brasil e entrar no site unicef.org.br. Esse programa é uma criação de conteúdo, redação, locução e produção Kiara Terra. Sim, eu mesma! A direção musical fica por conta da Ângela Coutri. A edição e a direção do programa são assinados por Emerson Coelho e a sonorização das narrativas por Guilherme Destro. A iniciativa Deixa que eu conto do Unicef no Brasil está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. Esse programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, conhecer-se e participar, e os campos de experiências, o eu, o outro e o nós, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores e formas, e corpos, gestos e movimentos. O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa que eu conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil.